Olá, seguidores e seguidoras do PodSec 50+. Estamos aqui para mais um episódio desse podcast que traz informações, curiosidades, discussões de todas as pessoas, mas principalmente para homens gays e bissexuais acima de 50 anos. No último episódio, falamos sobre a cena gay do Recife das décadas 70 e 1980. Como é um tema vasto, resolvemos permanecer nesse clima, dando destaque a um personagem ícone desse período, o ator Roberto de França, mais conhecido como Pernalonga, estrela do grupo Vivencial. No mês passado, o jornalista Márcio Bastos lançou o livro Pernalonga, uma sinfonia inacabada, que faz um passeio pela vida desse rapaz gay que nasceu em Olinda, uma família humilde, sofreu preconceito, homofobia, mas aos 18 anos já era reconhecido como artista revelação. Roberto Pernalonga esteve no elenco das primeiras montagens do Vivencial, mas também participou de produções do Teatro Ambiente, em que foi premiado. Pernalonga foi ainda ativista de causas LGBTQIA+, atuou em peças educativas e lutou muito contra o preconceito a pessoas que vivem com HIV/AIDS. Infelizmente, teve uma morte violenta aos 41 anos. Olhe, um pouco da trajetória marcante desse artista pernambucano é o que o nosso convidado vai poder nos contar. Bom papo! Bem, pessoal, estamos mais uma vez aqui no nosso PodSec 50+, um podcast que é para todas as idades. É prioritariamente para homens gays e bissexuais acima de 50 anos, mas todos são bem-vindos e os temas aqui interessam a todos. Nós vamos falar hoje de uma pessoa assim que eu tive a oportunidade de conhecê-la, uma pessoa incrível, um artista fantástico, uma trajetória interessante e uma personalidade muito peculiar. E que não tão peculiar que virou livro, né? Não iria ser livro se não fosse tão peculiar, tá? E, inclusive, assim, ele tem várias histórias que a gente aqui vai discorrer, participou pelo Vivencial Diversiones, fez muita peça de teatro e, infelizmente, morreu muito cedo. Então, a gente está resgatando o nome de Roberto Pernalonga, ou apenas Pernalonga para todos, como era conhecido. Para falar desse personagem tão interessante e incrível, nós estamos aqui com o jornalista Márcio Bastos, que escreveu esse livro maravilhoso, que é Márcio Bastos, Pernalonga, uma sinfonia inacabada, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre o livro, um pouco sobre a história do Pernalonga, enfim, vamos desvendar o Pernalonga. Ok, muito prazer você estar aqui, muito obrigado pela sua participação, de você ter vindo e ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite a Cioli, a todos os podcasts, quero agradecer a todo mundo que também está nos acompanhando agora, né? É um prazer poder contar um pouco sobre o processo desse livro e principalmente sobre Pernalonga, que é uma figura que eu me apaixonei durante o processo de feitura do livro, porque cada história que eu ia desvendando era quase, sabe quando você... Às vezes eu me sentia num filme, assim, porque eu ia tirando um pouquinho e fazendo, não é possível. Isso contradiz aquilo, aquela outra coisa. Isso era mais fascinante. Ele era tão contraditório, tão cheio de facetas que, para mim, se tornou uma figura quase obcecante, assim, de tentar entender mais. E é muito interessante, inclusive, o codinome que ele se colocou, né, o apelido de Pernalonga, porque na realidade ele tinha uma perna longa, tanto que ele andava, que ele pulava, que ele fazia coisas diferentes. Uma hora ele estava em teatro, outra hora ele estava numa performance particular, outro momento ele estava vendendo coisas para sobreviver. Enfim, Pernalonga era multi. Exatamente. Eu queria perguntar, assim, eu já estou perguntando, inclusive, como você chegou a esse personagem tão interessante, a Pernalonga? Porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo, era uma pessoa bem interessante, enfim, eu era jovem na época, né, que ele morreu já com um pouco de tempo, e era fascinante quem conhecia. Agora, você, como chegou? Então, assim, olha, eu trabalho cobrindo cultura e artes cênicas há cerca de 12 anos. Uhum. E desde que eu entrei no jornal, eu ouvia Pernalonga, Vivencial, enfim, eram nomes que habitavam ali esse universo cultural pernambucano, mas que eu não tinha nenhuma proximidade mais intensa.
conhecia a história. Tem um livro Transgressão em 3 Atos, de Alexandre Figueiredo, Estela Maris e de Cláudio, que assim também serviu de pesquisa para mim em várias matérias que eu fiz sobre o cenário pernambucano. Tem um material fotográfico também da Ana Farache. Exatamente. São trabalhos que de alguma forma resgatam essa memória, mas do grupo. Eu não tinha uma proximidade com a figura de Pernalonga. Até que em 2022 a CEP Editora me convidou para escrever o livro para a série, a coleção que ele tem perfis, que já perfilou, né? Porque esse livro não é uma biografia propriamente dita, é um perfil biográfico. Um perfil biográfico se permite maiores recortes, né? Ele não precisa dar conta da vida de uma forma tão completa. Então, obviamente, há muitos buracos, muitas lacunas na vida de Pernalonga, porque a gente não tem documentação. Enquanto jornalista, eu precisava muito trabalhar com documentação, com comprovação. Então, eu contei muito com depoimentos das pessoas. Então, a minha forma de aproximar de Perna foi mergulhar intensamente. Que gênero você identifica o livro nesse sentido? É um perfil biográfico. Isso, é um perfil biográfico, porque ele é um material jornalístico, ele é um material feito a partir de pesquisa, tanto de arquivo quanto de muitas entrevistas. Você, inclusive, foi entrevistado e agradeço muito a colaboração. Eu também, agradeço bastante. Então, assim, só que ao mesmo tempo, inclusive por Perna já ter falecido, né, há 23 anos, muitas memórias já não eram assim tão frescas, né? Assim, já não estavam as pessoas, eu não sei exatamente a data. Já tem quanto tempo que Perna faleceu? 23 anos. Ele faleceu no ano 2000. Então, assim, muitas pessoas tinham uma certa dificuldade de resgatar exatamente uma data, né? Então, isso às vezes me causava um certo problema para localizar aquilo na linha do tempo de Pernalonga, porque eu tentei fazer uma linha do tempo ao longo do livro, né? Assim, tentei fazer o livro de forma cronológica para que as pessoas pudessem entender como as circunstâncias foram desenvolvendo na vida de Perna, né? Da sua infância até a morte, mas para a gente tentar entender como é que se construiu essa figura. Eu ficava muito interessado em entender, né? Como é que esse rapaz bissexual, mestiço, pobre, do Amaro Branco, se tornou assim uma figura tão emblemática da cultura pernambucana. Assim, a família dele era super religiosa e ele foi para um lugar muito diferente da expectativa que se tinha, né? Dessa expectativa heteronormativa, cisgênero, enfim. Pernalonga, na década de 70, já estava questionando tudo isso. Eu queria, interessante que eu dizer assim, eu não queria fazer spoiler em relação ao seu livro, porém, eu perguntar para você, quem é Pernalonga? Quem foi Pernalonga? Aí quando eu fui pensando nisso, você já está embarcando de quem ele é, de tudo, de onde ele veio, quem era a pessoa, enfim. Continua. Então, quem é esse personagem? Então, essa pessoa, né? Porque ele é uma pessoa que se misturava com personagem, né? Exato. O nome de batismo dele era Antônio Roberto de Lira França, mas ele adotou como nome artístico Roberto de França, mas como o apelido dele pegou, todo mundo conhecia como Pernalonga. Então você vai olhar nos jornais, tem Roberto de França, o Pernalonga, ou só Pernalonga. Isso. Aquilo ficou quase como Roberto Pernalonga, também tinha alguns jornais. Assim, virou quase sobrenome. Em alguns momentos era um nome propriamente dito. Exato. E assim, isso é interessante. O apelido foi uma das coisas que já começa a borrar. Assim. Ninguém sabia especificamente como começou o apelido. Tem várias versões de porque começou o apelido. Então eu tento botar... Quando eu não consigo comprovar um fato, assim, essa é a versão única, eu boto as várias versões que tem. Dizem isso, dizem aquilo. Eu tentei não fechar, tirar conclusões do que eu não poderia comprovar. Dessa vida que é tão complexa. Mas, olha, eu acredito que quem não conheceu o Pernalonga já está curiosíssimo em saber qual era a tamanha complexidade da vida de Pernalonga. Afinal, você já deu algumas deixas, assim, ou era uma pessoa que era bissexual declarada, assim, todo mundo sabia, ele se jogava nos relacionamentos, seja com homem, seja com mulher, enfim, ele não tinha essa coisa de estar tendo que se esconder, e tanto é também que as pessoas com as quais ele se relacionava sabiam disso, né? Então ele tinha várias formas de agir. Então eu queria saber para você quais eram as principais características que tanto fez apaixonar pela pessoa. Olha, eu acho que Pernalonga é uma figura tão revolucionária que ele seria revolucionário hoje, em 2023. Imagine na década de 70.
a força dessa vontade de contestar. Porque, como eu disse, ele sai de um contexto que deveria levá-lo, né, para um lugar mais da heteronormatividade, de talvez uma vida, digamos assim, mais certinha, mais careta. E ele vai para o teatro, ele começa a fazer teatro, né, em grupos de igreja, como o Vivencial também surgiu ali, né, sob a asa da igreja, enfim. E ele começa a questionar questões né, de gênero, de sexualidade. Ele sofre também muito com isso, porque existe um preconceito que é atrelado a ele e a pessoas do Vivencial de uma forma geral, por ser, né, por ser um grupo que acolhia pessoas LGBTQIAP+, no momento declaradamente, principalmente pessoas, né, trans, já estavam em cena no Vivencial, em um momento em que essas pessoas eram completamente invisibilizadas pela sociedade. A gente está falando de um período de ditadura militar. Então, assim, Pernalonga, ele assume essa condição de, não vão gostar de mim, eu vou ser excluído, não importa, eu vou ser eu. E ele leva isso à potência máxima, assim, até o fim da vida. Isso cobrou um preço a ele, assim, inclusive de pessoas que achavam que ele era mais um personagem do que um ator. Tem gente que fala assim, Pernalonga é Pernalonga. Tanto é que eu brinquei agora um pouco com isso, né? Como é que você gostou e se apaixonou desse personagem, que é uma personalidade, uma pessoa, mas enfim. eu acho que ele criou também um personagem que eu acho que foi se aproximando cada vez mais de quem ele era. Sabe aquele momento em que personagem e pessoa parecem se tornar cada vez mais próximos, exatamente. Mas eu digo, na classe artística, havia quem achasse que Pernalonga não podia dar conta de um papel dramático porque ele era Pernalonga, aquela figura fora do palco, extremamente exuberante, enfim, que gostava, né, da vida, de farra, enfim. E não era, ele era um ótimo ator, assim, ganhou prêmios, inclusive, era reconhecido. Não ficou só no Vivencial, é uma coisa que eu tentei resgatar no livro, porque muitas pessoas ainda atribuem a carreira de Pernalonga, atrelam, né, ao Vivencial. Sim, acho que é a pedra fundamental da carreira dele, mas eu acho que ele lutou até o fim da vida para também tentar mostrar que ia além do Vivencial. Tanto que tem uma passagem que quando eu descobri esse recorte da coluna de Valdir Coutinho, que inclusive foi preciosíssima essa coluna do Diário de Pernambuco, Cena Aberta o nome, de Valdir Coutinho, que assim cobria a exaustão a cena teatral de Pernambuco. Então, notinhas de quem estava preparando um novo espetáculo, ou críticas, né, dos espetáculos. Inclusive, algo que a gente ainda não vê hoje, né? Não vê, exatamente. Então, assim, essa questão da memória foi muito importante poder contar com esses documentos. Né? Hoje a memória é muito efêmera. A gente entra... Eu trabalhei em redações, tem matérias minhas no online que eu já não consigo encontrar. Porque, enfim, muda o servidor, tarará, essas matérias se perdem. Então, assim, o arquivo público foi muito importante para mim. O arquivo público de Pernambuco. Inclusive, agradeço a equipe que me acolheu com a maior generosidade, porque eu passava manhã e tarde lá, assim, pesquisando obsessivamente. Engraçado, né? Porque a gente imagina hoje que tudo se resolve utilizando os aplicativos, né, de busca. Tem um bem famoso, que a gente nem precisa dizer o nome, que todo mundo conhece. Então dá lá uma gugada, como diz, e descobre. E esquecer um pouco essa coisa da pesquisa documental, de ir em loco, de buscar o documento, o jornal, a foto, e que é tão importante. E você fez esse trabalho. Sim, principalmente porque eu queria muito ter a oportunidade de ter as palavras de Pernalonga. Porque como ele já tinha falecido, ao contrário de outras pessoas da série da coleção Perfis, que estavam vivas, como Lia de Itamaracá, enfim, J. Borges, que puderam dar entrevistas, eu só podia contar com fontes secundárias, né, com pessoas que conviveram com ele, enfim, não poderia ouvir as palavras dele. E um pouco também do que estava registrado do trabalho dele. Exato, mas aí eu comecei a tentar buscar matérias ou enfim, entrevistas que tivessem a voz dele. Eu queria em algum momento que tivesse ali registrado. A Pernalonga falou isso. Porque, só um momento, Márcio, desculpe interromper, assim, porque a conversa está animadíssima, assim, quanto mais você fala no Pernalonga, mais me dá saudade, porque foi uma pessoa que teve um momento que eu pude conviver com bastante frequência, era um doce de pessoa, assim, é tudo que você está falando, está me trazendo essa memória muito legal, e eu acredito que você que está assistindo, que não conhecia o Pernalonga, ou já ouviu falar,
e aquele que conhece também está gostando muito dessa conversa, né? Então, no momento, a gente vai fazer um pequeno intervalo e retorna em seguida com Márcio Bastos e Pernalonga. O PodSexy 50+ é uma iniciativa do Instituto Boa Vista, com o apoio do Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Saúde, por meio do Programa Estadual de IST, AIDS e Hepatites Virais, do psicólogo clínico Rodrigo Neri e da TV 7 Brasil. Bem, gente, estamos de volta aqui ao PodSexy 50+, hoje falando sobre um personagem icônico, uma personalidade incrível, que esteve aqui entre nós há algum tempo atrás, faleceu há cerca de 23 anos, chamado Pernalonga, né? O Roberto de França, o Pernalonga. E para falar sobre ele, nós estamos aqui com o Márcio Bastos, que lançou esse livro aqui, Uma Sinfonia Inacabada, que trata da história do Pernalonga, tá? Então, voltamos ao que já foi falado, da questão do vivencial, e que ele despontou muito do vivencial, a gente vai tratar e trata, enfim, de vários momentos com relação a isso. O interessante que eu vejo é que você está indo além do vivencial. Porque o Vivencial já virou filme, o Vivencial tem vários documentos escritos, pessoas, entrevistas e tudo mais, e sempre aparece o Pernalonga. Mas você foi pegar exatamente o pós-vivencial ou antes-vivencial. Eu não sei necessariamente se você pegou um momento anterior. Eu estou tendo acesso ao livro agora, viu? Eu fiquei tão interessado em entrevistá-lo quando eu soube essa semana que ele estava lançando, que trouxe ainda lê-lo. Então eu gostaria de saber, você fez uma escolha por esse Pernalonga fora do vivencial. Resgatar tudo aquilo que ele era, independente do vivencial. Isso. É inescapável falar do vivencial quando a gente está falando de Pernalonga, porque foi muito importante para ele. Só que eu não queria, me incomodava um pouco essa ideia de que ele fosse resumido a um grupo, né? Principalmente porque ele tentou muitas coisas depois, assim. Muitas delas não deram certo, empreitadas no teatro mesmo. O título do livro, inclusive, eu tirei de uma peça que ele montou com o então companheiro dele, Paulo de Tasso, conhecido como Paulinho. Isso. E era uma peça que ele tentava... era muito diferente, as pessoas acharam meio estranha, assim, porque ela era muito densa. E assim, era uma tentativa de Pernalonga de mostrar também, assim, eu sou ator, eu não sou só aquela brincadeira do vivencial. Você citou o Paulinho, né? Eu não cheguei a conhecer o Paulinho só de nome, exaustivamente. Paulinho já havia falecido, era uma pessoa que era de São Paulo, que veio morar aqui, conheceu o Pernalonga e se apaixonaram e viveram uma história bonita de amor, da qual Pernalonga, como sempre foi, de expor a vida, nada era às vezes escondidas, viveu isso abertamente, todo mundo sabia que ele tinha esse relacionamento, principalmente ali nas Olindas, como diz, que é onde ele morava. E, infelizmente, acabou de uma forma trágica esse relacionamento, porque Paulinho veio a falecer. E isso também deu um outro norte para a história de Pernalonga, certo? Assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa fase. Sim, como você disse, Paulinho e Pernalonga se apaixonaram. É meio difuso como eles se conheceram, é outra coisa que eu boto no livro, que há várias versões para isso. A irmã de Pernalonga, Rosângela, que foi essencial nessa pesquisa, é uma grande mantenedora da memória de Pernalonga. Ela tem assim muita documentação. Tem até um depoimento dela no final do livro, ela contando da vida de Pernalonga pelo olhar da família, que eu acho que também adiciona mais uma camada, né, assim, de complexidade a essa figura. Queria agradecer, inclusive, a Rosângela por tudo, em nome da família, né, assim. E Rosângela diz que eles se conheceram, por exemplo, quando o Pernalonga fez uma viagem à Bahia. Tem alguns amigos que dizem que eles se conheceram quando o Pernalonga estava no Rio de Janeiro. Enfim, é mais um daqueles dados que, infelizmente, como eu não pude entrevistar Pernalonga, não soube. Mas o fato é que Paulinho veio morar com Pernalonga. Paulinho era também poeta, Paulinho trabalhava também, era cabeleireiro. Paulinho se inseriu completamente na vida de Pernalonga, nos ciclos artísticos, era muito querido. E segundo os relatos, né, que eu pude colher, Paulinho, em 1986, mais ou menos na época que, pouco depois de ele ter chegado, ele já apresentava algumas enfermidades que levaram a crer que poderia ser um diagnóstico de AIDS. E realmente ele já tinha desenvolvido a doença,
Ele veio de São Paulo, inclusive, né? Ele veio de São Paulo. É porque esse era um período que a AIDS estava pegando, como a gente diz, né? Assim, em Recife, começou como o primeiro caso em 82, 86, já tinha 4 anos que o vírus HIV estava, pelo menos, oficialmente circulando por aqui. E ele tendo vindo de São Paulo, onde a epidemia foi muito forte, né? Então é muito provável que ele já tenha vindo infectado. Exato. Muitas vezes sem saber, talvez ele nem soubesse. Provavelmente, assim, as pessoas atribuíam alguns sintomas, né, a doenças corriqueiras, né, a uma pneumonia, algo do tipo, enfim. E ainda eram muito escassos os exames e as tudo, informações assim, sobre a doença, exato. etc. Mas uma vez que, né, se Ana Brito, que foi uma grande amiga de Conheço a Pernalonga, doutora Ana Brito, uma médica infectologista. Exatamente, que foi uma pioneira aqui também, né, na questão do tratamento e da conscientização. Tem uma outra também, chamada a doutora Alina Alexandrino. Ela era da Fundage, do EMOP. Ela também acompanhou bastante Pernalonga. É um pessoal que começou a atenção à questão do HIV/AIDS aqui. Exato. O doutor Frederico Rangel, que foi ele pioneiro. Isso, ele entende? tratou Então, Perna por muito tempo. Assim, Perna foi muito bem acolhido nesse foi aspecto, sim. porque ele ficou amigo, as pessoas gostavam muito dele, e ele ficou muito próximo de gente que é quem estava trabalhando o tema HIV/AIDS, que era um tema que pouca gente se envolvia. Então foi médicos, a Ana Brita é médica, o Frederico é médico do Correia Picanço, e que atendeu o Perna, essa Alina Strandino também, e várias outras pessoas que buscaram dar um suporte a essa questão. Exato. Talvez até por ele abrir. Exato, ele foi muito pioneiro e corajoso também nesse sentido, porque era um momento, quando eu entrevistei o Dr. Frederico Rangel, ele falou, olha, a maioria das pessoas não falava sobre seu status, porque além de ser quase uma sentença de morte naquele momento, né, existia todo um preconceito que fazia com que as pessoas quisessem isolar aqueles, né, que tinham diagnóstico positivo para HIV e que posteriormente desenvolviam a AIDS, enfim. Quando Perna e Paulinho resolveram fazer o exame, eles fizeram juntos, eu conto essa passagem no livro. João Valência, que teve um dos primeiros grupos de... Também é uma pessoa muito interessante. João Valência, ele foi fundador do GAPA. Exatamente. Foi o GAPA Pernambuco. Foi um grupo de apoio e prevenção à AIDS. Exato. Que tenha... E agora tem em poucas cidades brasileiras, mas chegou a ter cerca de 15 unidades de GAPA espalhados por todo o país. E aqui em Recife, mais específico Recife e Olinda, foi o João Valência que trouxe, que durou pouco tempo. Isso. Inclusive, o João Valência foi um dos precursores e muito importante para um blog chamado Gato da Madrugada, que o Perna também saiu. Isso. Era Gato, gente, que era GATHO, era Grupo de Atuação Homossexual, e que saiu até no Carnaval de Olinda, com porta-estandarte e tudo. João é outra pessoa que eu tenho muito a agradecer em relação a esse livro, porque ele tinha um material relativo a Paulinho que foi preciosíssimo. Ele tem várias cartas escritas por Paulinho. Ele continua morando em Salvador. Ele está morando em Salvador. Faz muito tempo. Ele lançou um livro recentemente, uma autobiografia. Recomendo todo mundo. É bom saber. E eu conto no livro, João estava lá quando Paulinho e Perna receberam o resultado. E ele conta, né, de que quando eles viram, antes mesmo deles receberem o resultado, quando eles viram João, eles entenderam que o resultado tinha sido reagente, porque eu não lembro, agora me foge a memória, quem avisou para João, olha, esteja aqui, porque, enfim, eles vão precisar de acolhimento e tal. E quando eles viram João, eles já entenderam. Enfim, mas já nesse primeiro momento, Perna não chegou num lugar de se acuar. Ele fez, né, tenho HIV... E essa é a minha vida agora. E ele falava para as pessoas, sigamos em frente. Assim. E o Paulinho, do diagnóstico ao falecimento? Então, foi pouco tempo. Foi rápido. Paulinho, o diagnóstico, se não me engano, foi em 86 e Paulinho faleceu em 89. Então, foi bem rápido assim, o desenvolvimento da doença. E aí é o que é interessante também destacar em relação à vida do Pernalonga, que isso já se tornou público imediatamente, assim como era público o relacionamento dele com o Paulinho, e ele passou a militar em relação à causa da AIDS. Né? Ele começou a fazer palestras, não é isso? Exato. Palestras sobre AIDS em escolas, enfim, onde ele fosse chamado para se apresentar como uma pessoa soropositiva e falar do HIV e de toda a epidemia, estava lá presente. Ele usou a arte dele para isso. Ele fazia muitas esquetes. Isso. Ele fazia tudo era com... Na rua, inclusive.
era do jeito Pernalonga de ser, né? Assim, com arte, com alegria. Nada era... Ele tentava sempre... Eu acho que, se eu pudesse falar, um dos principais legados de Pernalonga seria o amor à vida. Incondicionalmente. Eu acho que nada nele era sombrio, assim, soturno. Ele estava sempre muito vibrante. Eu acho que isso ajudou também a desmistificar a imagem que as pessoas tinham de pessoas vivendo com AIDS. Não, eu com acho interessante, você fala isso, eu acho muito legal para quem escreveu um livro, como se tivesse convivido, visto pessoalmente. Como você chegou à pesquisa a tal ponto que, de fato, o que você está falando é, e que quem conheceu o Perna, está vendo o Perna ali. Ele estava sempre alegre, gargalhando, se divertindo, tomando uma cerveja, que ele gostava bastante, e junto com amigos. Então é exatamente do jeito que você está falando. E ele passava isso para as pessoas, independente da condição. Eu acho que ele foi muito importante para vencer barreiras para as pessoas que vivem com HIV/AIDS da época e eu acho que até hoje. Exatamente. Quando eu penso nesse, quando eu falo que esse legado dele é o amor à vida, é justamente isso, assim, as pessoas estarem convivendo com alguém que não tem vergonha, como não deveria ter vergonha de ser quem é em todos os aspectos. Sou bissexual, sou artista, tenho HIV, enfim. Tem um relacionamento com a mulher. Relacionamento com a mulher. Ele passou um período, anos com uma mulher já soropositiva, ela sabendo que ele era HIV positivo, ela não era HIV positiva, né, que quebrava também um preconceito, que era um casal chamado Soro Diferente. E ele saía de mão dada por ela, com ela, e enfim, todo mundo sabia, e ela assumia ele, que isso tem que ser colocado. Um cara que era visto como gay, sendo bissexual, ter HIV, e ela bancou esse relacionamento. Eu só imagino, me vem à mente, eles de mão dadas, descendo a ladeira da Misericórdia, no carnaval, perna vestida de bailarina, e ela bem discreta, ela de boa, sem fantasia nenhuma, de mãozinha dada com ele. Então era um casal muito bonito. Né? E assim, não só, você falou, não só ele era visto como gay, mas tinha gente que via Pernalonga também como uma pessoa trans. Porque por conta do Vivencial, o Vivencial brincava muito com essa questão de gênero, né? Assim, você tinha travestis em cena, você tinha drag queens, você tinha pessoas gays, lésbicas, mulheres pessoas heterossexuais, cis, isso. Tava todo mundo misturado, e assim, como Pernalonga muita gente saía montado e tal, e o pessoal, muita gente chegava assim e falava, não, eu até peguei uma matéria na época, uma notinha, alguma coisa que falava, travesti Pernalonga e tal, assim, que porque o povo não sabia identificar. Hoje, talvez, como você colocou há pouco, em nossas conversas aqui nos bastidores, ele poderia ser identificado como uma pessoa não binária. Talvez, eu acho assim, porque eu acho que Pernalonga não ia querer ser encaixado em nada. Assim, o máximo possível que ele pudesse se desvincular de rótulos, ele tentaria. Agora, infelizmente, apesar dessa vida tão rica, com tudo que aconteceu, que a gente está aqui tratando disso, foi uma ironia do destino a morte dele. Sim, aí me fala um pouco sobre essa parte. Exatamente, porque Pernalonga nunca escondeu nada de sua vida, sempre tudo foi muito declarado. Ele era um ativista, né, da questão HIV/AIDS, assim, de prevenção, de mostrar também o respeito e o cuidado e acolhimento que pessoas vivendo com HIV/AIDS deveriam ter, enfim, socialmente acolhidas. Infelizmente, ele foi vítima do preconceito também. Porque o que aconteceu? No ano 2000, ele estava voltando para casa, e aí é outro episódio nebuloso que eu retrato no livro com várias versões, com as várias versões que há. Pernalonga sofreu um ferimento, um corte na perna, que alguns atribuíram a uma tentativa de assalto, outros dizem que foi ele tentando escalar o muro de casa e, enfim, se cortando naqueles ferrinhos que tem, esqueci o nome do... Sim, uns ganchos que usam. Exatamente, esses ganchos. Enfim, exatamente o que causou o ferimento não se sabe. O que se sabe é que Pernalonga se cortou, sangrou bastante, pediu muito por socorro, pessoas ouviram, tudo bem, era de madrugada, estava chovendo, não sei o que. Enfim, todas essas circunstâncias podem ter acontecido, mas o fato é que pessoas ouviram o pedido de socorro, mas por saberem que era Pernalonga e que ele tinha HIV, as pessoas recusaram ajuda, não saíram para ajudá-lo. Então ele sangrou por muito tempo, e quando finalmente foi resgatado e levado, né, ao hospital, ele infelizmente não resistiu. E o médico falou, esse ferimento não mataria ninguém.
Era uma coisa que levava, enfim, dava o ponto, fazia... O ferimento em si não mataria ninguém. O que matou Pernalonga foi o preconceito. Foi a falta de assistência. Ele perdeu muito sangue. Muito sangue. A versão que eu tenho é um misto das duas. A versão que eu tenho é que ele sofreu um assalto. Isso dito, eu acho que por Ana Brito, foi pouco tempo depois, que foi todo mundo ficou atônito quando soube, enfim, era uma pessoa muito querida, que ele tinha sido sofrido uma tentativa de assalto, chegando em casa por volta de 1h30, 2h da manhã, e nessa tentativa ele buscou fugir e que foi ferido na tentativa de assalto e também quando tentou pular um muro para poder fugir dos assaltantes, se esconder, alguma coisa assim. E aí, de fato, aí ele sangrou bastante e não teve nenhum tipo de socorro, porque as pessoas ficaram com receio de a versão da tentativa de assalto também, muita gente defende ela porque a carteira de Pernalonga estaria longe de onde ele estava, onde foi encontrado, e sem dinheiro nela. Sim. Mas aí outras pessoas já dizem, Pernalonga não costumava andar com dinheiro também, pode ter caído ele no meio do caminho, enfim. A do muro também, enfim, tudo é muito nebuloso, por isso que ninguém viu o que aconteceu. Mas o que se sabe é que ele sofreu um ferimento, não foi acolhido, não foi atendido e morreu em decorrência do preconceito. Esse ferimento e o fato dele ser uma pessoa pública, reconhecidamente, declaradamente soropositiva, que fez tanto bem a tantas outras pessoas e diminuiu o preconceito, acabou morrendo em decorrência disso. Ele não morreu da epidemia da AIDS, não morreu da doença da AIDS, mas morreu da epidemia do preconceito. Exatamente. Inclusive porque Pernalonga, ele nunca chegou a ter AIDS, ele tinha HIV, mas nunca desenvolveu AIDS. Ele era soropositivo assintomático. Exatamente. Numa época, o diagnóstico dele, acho que foi isso, 86, ele morreu no ano 2000. Acho que os medicamentos só começaram a circular por lá por 97, alguma coisa assim, né? Isso. Então, ele passou muitos anos assintomático, né? Enfim, não tinha nenhum estigma associado, né? E só complementando, que a gente já está chegando ao fim, infelizmente, porque eu conversaria aqui a tarde inteira, nada. É porque o assunto é muito interessante. E ao mesmo tempo, assim, mantendo-se com um relacionamento com Flávia, que foi muito importante, ele está com Flávia, também ela dava um certo norte ao psicodelismo de Pernalonga, e ela mantendo-se soronegativa, inclusive. Então, várias situações foram objetos de estudo em relação a essa questão do HIV de Pernalonga, porque existia uma questão da possibilidade de não estarem usando preservativo, tem umas coisas aí, mas talvez pela baixa quantidade de vírus que ele tinha, enfim. Mas olha, Márcio, assim, infelizmente a gente tem um tempo, né? Eu gostaria até eu vou, assim, devorar o livro, porque para mim está sendo uma história e certamente, ao concluir, eu vou lhe procurar, porque para mim está sendo muito gostoso e eu acredito que para vocês também, por terem entrado em contato com esse personagem que é Pernalonga, e para aqueles que conhecerem, então, nem se fala, né? Então, é como é o meu caso. Então, muito obrigado, eu tenho um desejo de sucesso, tenho certeza, e assim, o que precisar de nós, estamos aqui à disposição para divulgar. Eu quero agradecer demais, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Para mim é realmente uma emoção que esse livro esteja circulando e que a figura de Pernalonga esteja começando a ter o lugar que merece. Eu acho que tanto na questão do ativismo, quanto na questão das contribuições artísticas dele, acho que é uma figura que merece muito mais reconhecimento do que tem atualmente. E eu espero que esse livro seja o início de várias outras coisas. Eu acho que tem que ter peça, filme, mais livros, estudos sobre Pernalonga, porque ele merece demais. Vai ter sim, tenho a certeza. Gente, mais uma vez, muito obrigado também pela audiência, por vocês estarem aqui conosco. Acredito que vocês gostarem muito dessa conversa, desse rapaz tão simpático, né, que está aqui a nos conversar sobre uma pessoa também tão interessante. Então, fica a dica para os próximos, né, sempre nas segundas-feiras na TV7, e depois a gente vai jogar no mundo, né? Então, enfim, mais uma vez, obrigado e até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.